Como diz Paulo aos Romanos, glória a Deus por Jesus Cristo. Graças a Ele nós estamos aqui. Graças a Jesus você está aqui. Você já parou para pensar onde você estaria se você não tivesse conhecido Ele? Se Ele não tivesse cruzado na sua história, aonde que você estaria agora? Talvez muitos de nós nem vivos mais estaríamos. Tribute a Ele honra, glória, força, em nome de Jesus essa noite. Em nome de Jesus. Sabe de uma coisa, irmãos? Mateus 16, Jesus um dia, por causa da revelação que um homem, ele captou do céu, quando Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem vocês que eu sou? E Pedro, olhando para o Senhor Jesus, ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele não somente falou, ele acreditou nisso. Quando ele acreditou, sabe o que aconteceu? Pedro deu a chave da sua casa para o Senhor. Ele não endureceu o seu coração. E sabe o que aconteceu depois disso? Jesus mesmo pega e diz para Pedro: Pedro, hoje mesmo eu estou dando a chave da minha casa para você. Pedro recebeu a casa, as chaves do reino, sabe por quê? Porque ele proferiu uma revelação na qual ele creu. Porque transbordou de um coração que estava crendo: Senhor, tu não és um profeta qualquer. Tu não és somente um homem como um dos profetas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele falou isso, ele entregou completamente toda a sua vida, toda a sua casa. É como se ele estivesse entregando a chave da sua casa para o Senhor Jesus. Depois daquilo o Senhor não aguentou. Ele falou: Pedro, então, a partir de hoje, eu te dou as chaves do meu reino. E o que vocês ligarem na terra haverá sido ligado nos céus. Eu não sei você. Jesus não quer que você conheça Ele de ouvir falar. Jesus quer que você conheça a Ele de estar com Ele, ao ponto de você poder entregar as chaves da sua casa para Ele. Isso se você quiser que Ele entregue as chaves, como entregou para Pedro, para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você ainda crê que Deus vai falar com você essa noite? Eu creio que Ele já está falando, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode tomar o seu lugar. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Aleluia. Deus tem ministrado isso. Nós pregamos um pouco na última quarta-feira, mas ainda há muito que Deus tem falado conosco. Eu estava meditando nesse texto nos últimos dias. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem ministrado comigo em nome de Jesus. Deus é bom, amém? Em todo tempo Deus é bom. Mateus 7, versículo 13 e 14 diz assim: você que tem uma tendência de escolher o mais fácil. Você sabe que a nossa cultura nos nossos dias nos ensina e nos conduz sempre a lugares possivelmente mais fáceis. A cultura tem nos ensinado para os nossos filhos adotarem aquilo que é mais fácil. Existe um fluxo nesse mundo que está correndo. E se você não fizer nada, você se conforma com ele. E num dos seus maiores princípios está o fato de que você deve escolher o caminho mais fácil, mais cômodo. Porque nós não estamos sendo treinados como outrora foi treinado uma geração a padecer por amor a algo que você acredita. A padecer significa não ser derrotado. Padecer significa você suportar o que for preciso por causa de uma palavra que você acredita, por causa de uma verdade que você acredita.
Isso a cultura desse mundo não vai ensinar para você, absolutamente não. E o pior que não é somente uma cultura do mundo que está ensinando isso, mas uma cultura do mundo que influenciou muitos evangelhos que têm sido pregados nesses dias, que de forma mascarada também nos leva a escolher caminhos mais fáceis. E eu quero ministrar com vocês essa noite, em nome de Jesus, para você que está aqui, para você que está nos assistindo. Escolha o caminho mais difícil. Eu sei que parece loucura você pensar, pastor, como assim escolher o caminho mais difícil? Todo mundo hoje quer o mais fácil, mais cômodo, mais rápido. Ninguém quer esperar. É muito estranho porque há 20 anos atrás nós passávamos muito mais trabalho do que hoje. E hoje ninguém aceita mais o mesmo trabalho do que 20 anos atrás. Eu lembro que na minha adolescência eu fazia aquelas voltas de branco para a empresa que eu trabalhava, para a empresa do meu pai, e muitas vezes eu ia no banco e tinha aquelas filas gigantescas. E eu chegava a ficar 1h30, 2 horas, 2h30 dentro, esperando numa fila. Hoje, irmão, se o cara está na fila, espera 10 minutos, é o fim do mundo. Hoje nós estamos numa geração que antigamente nós nos comunicávamos por carta, hoje é mensagem, é tudo muito rápido, é tudo muito mais fácil, as pessoas estão acostumadas a isso, e o pior que pegam isso, que nós estamos vivendo nos nossos dias e transportam para um ambiente espiritual, para a palavra de Deus, e você acaba desprezando aquilo que Deus ensina, e uma das coisas que Deus ensina, não entre pelo caminho mais fácil. Eu vou repetir para você, não escolha o caminho mais fácil, ainda que ninguém goste dele. Hoje as pessoas estão, principalmente essa geração, elas são movidas por aquilo que tem mais like nas redes sociais, na mídia. Mas isso não é o mais difícil, é o mais fácil. As palavras de Jesus hoje não estão muito em alta. Um dia eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu fiz um teste há um tempo atrás. Numa rede social eu botei uma frase dessas que o pessoal chama que é frase de impacto, criadas por homens. E eu botei ali aquela frase, que até é uma frase que eu pensei nela, eu botei ali. E impressionante que muitas pessoas gostaram dela. Eu fiquei até um pouco feliz por isso, né? Mas depois eu fui para a segunda parte da experiência, eu botei uma frase não minha. Eu busquei aquele versículo que está em vermelho em muitas Bíblias, que não foi fruto de um homem inspirado, mas foi o próprio Cristo que falou. E eu peguei aquela frase, que aquilo ali sim é frase de impacto, irmãos. Mas não é o mais fácil. E eu botei na mesma rede social, no mesmo dia, e para minha surpresa, não teve quase ninguém que gostou. E eu botei ali, assinado, Jesus Cristo. Isso mostra que nós estamos vivendo em dias, que nós estamos acostumados com uma religião, nós estamos acostumados com aquilo que nós chamamos de igreja, estamos acostumados a uma movimentação evangélica na nossa nação, mas nós não estamos mais apaixonados ou decididos a entrar em alguns lugares ou a permanecer no lugar onde Deus apontou como o caminho mais apertado, mais difícil, mas é o único caminho que conduz à vida. Foi por isso que o Paulo mesmo escreveu Romanos 12, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com essa cultura, com a cultura dos vossos dias, não vos conformeis com ela de jeito nenhum, mas permaneçam contra o fluxo, Eu morei uns anos em Dallas, em 2016 e 2017, e lá eu presenciei uma coisa muito interessante sobre lei do fluxo. O seminário era bem na frente de uma highway, então eu via isso todos os dias, porque ainda que na highway o limite da velocidade fosse 65 milhas por hora,
lá naquela região, naquele estado, se todo mundo na rodovia estiver andando, não 65, que é o limite aconselhado, mas se todo mundo estiver andando a 70, a 75, não tem problema nenhum, desde que o fluxo todo esteja andando nessa velocidade. Você não vai ser multado, você não vai ser parado pela polícia. E é interessante que a mesma verdade, quando eu estava lembrando sobre isso, se você aplicar isso à parte espiritual, aos nossos dias, é a mesma coisa, porque existe nos nossos dias também uma lei do fluxo. Que se você não perceber, para andar com o fluxo, basta você estar ali e não fazer nada, você vai acompanhar o fluxo. Então, ou seja, crente, se você não fizer nada hoje nos nossos dias, se você não prestar atenção hoje nos nossos dias, se você não meditar como diz as Escrituras, se você não se esforçar com tudo que você tem, para não se conformar com a cultura dos nossos dias, você vai entrar também numa coisa chamada fluxo. Existe uma lei de fluxo para casamento hoje, existe um fluxo natural para a criação de filhos, existe um fluxo natural para tantas coisas nos nossos dias, para tudo existe um fluxo. Agora, cabe eu e você decidir se você vai querer entrar nesse fluxo, deixar ser levado por esse fluxo, ou se você vai querer escolher a maneira mais difícil de fazer isso. Mas é a única maneira que leva à vida. É a única maneira que vai fazer você viver uma vida abundante. Porque vida abundante, irmão, não é desfrutar de tudo que você sonha nesse mundo, mas é você ter uma esperança que nada nesse mundo pode roubar de você. Há uma esperança que pode ainda você ter muito sofrimento nessa vida, mas lá no final existe uma glória reservada para você, e nada vai roubar você, ou vai roubar essa glória, essa esperança de você. E você é movido não por um fluxo, mas por uma palavra viva que queima dentro de você. Essa é a proposta de Jesus para mim e para você, para a igreja dele. Eu sei que não é muito normal que as pessoas estão se aproximando de Deus para conhecer isso, mas vamos ver o que Jesus tem para falar para nós hoje. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Escolha, irmãos, o caminho, a opção mais difícil. As propostas que o mundo vai colocar diante de você, justamente para enganar você, para iludir você, para te conduzir a um lugar onde o final é uma morte, onde a morte espera. Ele vai oferecer lugares de facilidade, prazer, como dizem Provérbios, uma prostituta que se faz, que tenta imitar o cordeiro, que também está preparando um banquete. A prostituta percebe a movimentação do cordeiro, está ali em Provérbios, no início do livro, e ela percebe o que o cordeiro está fazendo, que chama os pequeninhos para a sua festa, e atrai eles com a promessa de pão e vinho, para a intimidade, para a comunhão, algo legítimo. Uma prostituta, ela percebe isso e se coloca aos lugares altos, que também pode ser traduzido como púlpito, e essa prostituta chama também os pequeninos, que está sendo convidado pelo cordeiro, oferecendo pão para comer às escondidas, e água em vez de vinho. Porque a proposta dela é embebedar os pequenos na sua própria cama, oferecendo prazer imediato para eles. Não acredite em nada fácil, em nenhum prazer imediato. Não acredite nisso. Porque essa é a proposta de uma prostituta, que o autor de Provérbios fala, que ele está observando a movimentação ao longo do tempo em que o cordeiro está fazendo, assim como o cordeiro chamou eu e você, tem chamado a muitos. E essa prostituta vai para a beira do caminho. Ela não pode entrar no caminho, mas diz que ela coloca a sua cadeira na beira do caminho, a um lugar alto, e tenta enganar os pequenos que estão passando com a proposta de prazer. E diz que na sua cama, embaixo da sua cama, aqueles que ela engana são depositados, aguardando o dia da destruição. São homens, mulheres que estão sendo reservados para o inferno, porque acreditaram e aceitaram entrar pela opção mais fácil.
Nós lemos Mateus 7, versículo 13 e 14, eu quero ler com vocês João 14, versículo 6. João 14, versículo 6, para deixar mais claro esse caminho. Estreito é o caminho, apertada é a porta. Mas que caminho é esse? Que porta é essa? João 14, 6 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem um texto que eu gosto muito também, em 1 Coríntios 15, 9. Deixa eu ler alguns textos com você. Quem não leu a Bíblia hoje, já fica fazendo a sua leitura. 1 Coríntios 15, 19. Você vai perceber hoje, irmãos, que sem a palavra de Deus, você não vai conseguir muitas coisas. Sem palavra de Deus não há fé. Sem palavra de Deus não há novo nascimento. Sem palavra de Deus não há intimidade com Deus. Sem palavra de Deus não há nenhuma movimentação, mesmo que tenha nome de Deus, que permaneça. Sem palavras de Deus não há cura para essa geração. Sem palavras de Deus não há nenhuma esperança para essa geração. Tudo vai resumir, vai apontar exatamente um único lugar, que se chama Cristo. Ele é o Verbo, Ele é a verdade, Ele é o único caminho para mim e para você. Ele é o único caminho. Não somente o caminho, mas também o nosso modelo. 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, se tudo que te move se concentra somente nessa vida, se todas as suas esperanças, aquilo que deixa você feliz ao acordar de manhã, se aquilo que vai te acordar amanhã de manhã, segunda-feira, está baseado somente em coisas materiais, na sua conta, se ela está gorda ou não, nas suas contas para pagar, no imóvel que você está comprando, no carro que você trocou, se é isso que te dá razão para viver ou alegria, eu não estou dizendo para você não ter isso, mas se é isso que te dá razão, se é isso que move a sua vida, porque ninguém vive sem esperar alguma coisa. Ninguém. Se você não espera nada, você já está morto, só está respirando ainda. E se você entrou nesse lugar aqui só respirando, eu estou pregando a maior esperança que você pode ter, em nome de Jesus, aquela que pode trazer significado à sua vida, pode ser a razão da sua vida, em nome de Jesus, capaz de suportar qualquer tempestade, qualquer momento de tribulação, de luta, de dificuldade. Essa esperança aqui, ela é suficientemente capaz, porque Paulo fala aos coríntios, preocupado com seus filhos, ele fala: olha, se vocês, coríntios, se vocês esperam somente nessa vida, se o evangelho que vocês acreditam pregam somente coisas, esperando nessa vida, e tem muito evangelho que prega isso, prometendo coisas somente para agora, para amanhã, a curto prazo. São poucos púlpitos, poucas plataformas nessa nação que pregam algo a longo prazo, algo que aponta não simplesmente para daqui 10, 15 anos, 20 anos, mas que aponta para a eternidade. Os nossos púlpitos estão encharcados de uma mensagem simplesmente de coach, querendo simplesmente preparar você, melhorar você para esses dias, dando qualidade de vida para você nesses dias, mas a única coisa capaz de transformar um homem, trazer qualidade de vida, capaz de tornar você abundante, é Cristo. É a única mensagem, porque se Cristo, a eternidade, não for suficientemente capaz para mover o seu coração, queimar você por dentro, então você vai precisar realmente de qualquer tipo de estratégia. Hoje é essa, amanhã pode ser outra. Mas Paulo está falando: olha, se vocês, coríntios, eu não estou pregando, irmão, contra nenhuma estratégia, por favor, elas são boas, mas cada coisa no seu devido lugar. Palavra de Deus,
Paulo fala que ele pregava pelo Espírito Santo, não baseado em nenhuma estratégia humana ou qualquer coisa que era um vento, uma moda da sua época. Paulo, ele pregava, não era uma sabedoria humana, não era algo que baseava em performance de homem, mas ele pregava no poder do Espírito, porque era fruto daquilo que estava queimando no seu coração, e simplesmente ele pregava aquilo que ele acreditava, que ele experimentou do Cordeiro, e ele lançava isso aonde ele ia. E ele fala para os coríntios: se isso é suficiente para vocês, então vocês não são miseráveis. Porque no dia que deixar de ser, escute o que eu vou falar para você, irmão, no dia em que Cristo deixar de ser suficiente na sua vida, nós nos tornamos os mais miseráveis homens de toda a terra. Cuide com os balizadores desses dias, ao qual diz: se você tiver isso, você é abençoado, se você alcançar isso, você é abençoado. Mensagens maquiadas de uma teologia que outrora já foi mostrada que ela não é boa, mas ela ainda permanece com seus princípios, uma teologia da prosperidade que mostra que o abençoado é aquele que alcançou uma prosperidade, e corrompem o sentido de prosperidade, porque prosperidade nas Escrituras é o que Paulo fala aos Colossenses: eu aprendi a estar contente. Sabe quando que você é próspero? Quando em Cristo você está contente. Quando Cristo é suficientemente na sua vida, capaz de gerar uma satisfação sobrenatural. E como Paulo falou, Paulo não vivia desviado quando ele não tinha nada. Paulo não estava desviado quando faltava tudo para ele. Paulo simplesmente falou: eu aprendi a estar contente. Paulo não precisava ter alguma coisa para estar contente, mas ele sabia não ter nada, e ele também sabia ao mesmo tempo ter tudo. Ele sabia estar contente se precisasse passar algum momento difícil, alguma enfermidade, naufrágio, açoite. Ele não estava desviado quando passava isso. E quando deixava de passar, ele estava abençoado, era o modelo de crente que todo mundo queria ser. Hoje, desprezam a verdade do Cristo. Nós vamos ver isso hoje nas Escrituras. Cuide com os balizadores, porque nem tudo que tem aparência, irmãos, de bom é de Cristo. Nem tudo que brilha, sempre ouvi isso, né? Nem tudo que brilha é ouro. Tem muita gente sendo atraída por mensagens maquiadas, bonitas, de performance, mas por trás a motivação daqueles que pregam simplesmente é como aqueles que entravam na casa das viúvas para usufruir de tudo que elas tinham. Pretextos de avareza, má intenções por trás, mas por fora é um modelo de evangelho que promete as coisas para você simplesmente se sentir bem, para você melhorar de vida hoje, para dar um up em você, para você sair daqui: olha, amanhã você vai vencer na vida, eu vou te prometer isso, cumpra isso que vocês vão crescer na vida. Não, o que Jesus oferece é simplesmente outra coisa. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a condição para você estar com Ele. Não é para você andar aonde Ele é conveniente, não é para você amar segundo aquilo que é conveniente. Não, pastor, eu vou até amar, mas eu vou amar simplesmente aqueles que me é conveniente, aqueles que eu gosto, aqueles que são bons, aqueles que são cheirosos, bem vestidos, aqueles que cooperam comigo. Jesus não falou isso. Jesus simplesmente mudou e deixou mais profundo o mandamento de amor. Em João 13 ele fala: não ame mais agora, não é mais para amar conforme vocês amam a si mesmo, agora vocês devem amar. Um novo mandamento eu vos dou: amai ao próximo, amai vocês, amai uns aos outros, não mais baseado em vocês, mas como eu vos amei. Jesus, Ele está interessado em que você seja, escute isso, Jesus, Ele está interessado em que você seja reconhecido, não como um bom homem, uma boa mulher. Jesus está querendo que você seja reconhecido como o seu discípulo. Se vocês, em João 13 ele fala: se vocês escolherem um caminho mais apertado, mais difícil, significa que vocês vão se amar como eu amei vocês. E se vocês fizerem isso, ele fala: se vocês se amarem uns aos outros como eu amei, então vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos.
Você quer ser reconhecido como nessa vida? Responda para você mesmo. Como que você deseja ser reconhecido nos últimos dias? Quando você morrer, como que você quer que os seus filhos lembrem de você? De alguém que viveu simplesmente para satisfazer-se nesse mundo, alguém que pensava simplesmente nesse mundo, nas coisas desse mundo, que o mundo pode oferecer para mim e para você? Ou foi alguém que foi inflamado, que pegou fogo durante a sua vida, simplesmente esperando uma vida futura, algo que não era daqui, uma promessa guardada nos céus, aonde é imperecível, intocável, aonde ladrão não rouba, a traça não consegue consumir ela? Que tipo de lembrança você quer que os seus tenham de você? Ser lembrado simplesmente como mais um? Que foi até grande, mas não representa nada. Abra comigo 1 Pedro. Hoje muitas pessoas não somente optam pelo caminho mais fácil, mas migram sempre atrás de facilidade, se conformam tão fácil com as coisas mais fáceis, com as promessas mais atraentes. Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu creio na palavra de Deus. Eu tenho orado: Deus, cura a tua igreja. Cura a tua igreja. Que nós não sejamos simplesmente evangélicos, mas que nós sejamos discípulos. Porque o mundo se escandaliza justamente por causa daqueles que se dizem ser uma coisa e não são. Por causa de vós, o meu nome é blasfemado dia após dia, diz o Senhor. Está nas Escrituras. 1 Pedro 1, do 1 ao 9 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Você não nasceu de novo para esperar as mesmas coisas. Você nasceu de novo para uma nova esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. Preste atenção, qual é a sua herança? A sua herança não são tijolos. A sua herança não pode ser comparada com ouro que perece, nem com prata, nem com bronze, nem com nada desse mundo. A sua herança, diz aqui no versículo 4, é uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último dia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, olha a coisa tremenda, ao qual não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, quando Pedro escreve isso para os dispersos, que estão nessas várias cidades aqui, e que tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo também, quando aplicamos para os nossos dias, Pedro está escrevendo para um grupo de irmãos, que está debaixo do poder de Roma, e eles estão sendo vítimas de algo que se chama Pax Romana, a paz romana, que na realidade
é algo que, planejado por Roma, foi oferecido para todos os povos que eram colonizados por ele, porque Roma, quando chegava nas suas cidades com as suas legiões romanas, eles queriam, na realidade, não somente alcançar aquele território e dominar aquele território e as pessoas, eles queriam muito mais do que isso. E você precisa saber disso, porque é a mesma coisa que o império das trevas, que o mundo quer fazer comigo, com você e com a nossa família. Eles não querem somente tomar a sua casa, eles querem aculturar você. Porque se Roma conseguisse aculturar todos esses homens e mulheres, a qual Pedro também está escrevendo, por isso que ele falou, olha, vocês são eleitos segundo a presciência, vocês foram escolhidos para o quê? Para uma obediência na aspersão do sangue de Jesus Cristo, uma obediência ao Senhor. Vocês não somente foram eleitos para a obediência ao Senhor, mas também vocês receberam em Cristo uma herança que é incontaminável, uma herança que está guardada nos céus. Pedro está falando de um evangelho que não somente limita a sua vida nesses dias, não é há cerca de 70 anos, 80 anos que Pedro está falando para os seus leitores. Pedro está falando de algo que tem lá no final, quando você fechar os seus olhos, definitivamente, aí você vai alcançar lá. Pedro está falando que mesmo se você não experimentar essa morte, mas se você viver para ver o retorno do Messias, quando Jesus colocar os pés dele novamente no Monte das Oliveiras, então você também vai alcançar uma coisa que ele fala como se fosse em dois tempos. Vocês já foram salvos hoje, mas ainda há uma salvação a ser esperada, porque a glória que você experimenta hoje não se compara com a glória que está reservada nos céus para você. Por que eu estou falando isso? Porque hoje os crentes vivem como se não houvesse aquela glória. E Pedro está falando, se vocês viverem a vida de vocês com Cristo, somente nesta vida, não atentando para a glória que está para se revelar no último dia, vocês têm grande perigo de ser aculturados por Roma. Roma oferecia prazer, Roma oferecia segurança, Roma oferecia várias coisas. Assim como você vai em alguns lugares hoje no Brasil, algumas comunidades, e o dono do morro, ele oferece para todos que moram naquele lugar TV a cabo, água, energia elétrica. Eles oferecem um conforto para quem mora lá, uma segurança. Aqui ninguém mexe, pode ficar tranquilo, aqui ninguém rouba. Você acha que ele está oferecendo isso pensando no bem deles? Ou se ele está querendo formar uma cultura naquele lugar que vai alimentar o poder deles? Uma intenção por trás que tenta aculturar o povo. É a mesma coisa que Pedro está escrevendo para os seus leitores. Não caiam nas armadilhas de Roma, ainda que ela ofereça pão e circo para vocês, ainda que ela ofereça satisfação momentânea agora, prazer imediato a vocês, ainda que ela ofereça para vocês entretenimento, não acreditem nela, porque o que ela quer, o que ela está por trás dessa oferta, ela está vindo no pacote, junto com essa oferta está vindo princípios e valores que vão destruir vocês, que vai mudar a forma de pensar de vocês, que vai mudar aquilo que você espera. Irmão, isso é muito fácil. Se você não fizer nada para cuidar, você automaticamente vai ser engolido, porque o diabo, ele está ao derredor de você, esperando para ver o momento que ele pode tragar você. Por isso que Paulo fala desesperadamente aos romanos: por favor, não se conformem com nada desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Pensem no Evangelho, pensem na palavra, enchei-vos da palavra do Senhor, enchei-vos de Cristo, de vez de se encher de coisas do mundo. As pessoas, elas falam, nos procuram e falam: olha pastor, eu quero servir a Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero experimentar mais de Deus, mas elas não amam esse livro, elas não buscam a palavra de Deus, elas não deixam se conformar à palavra, elas não deixam a palavra ler elas. Não é quantas vezes você lê essa palavra, se você ler
E se não tiver com o coração, se você não entregar a chave do seu coração para o Senhor, aquele que inspirou essa palavra, ela simplesmente vai ser um livro morto para você. Ela pode não mudar você, você pode ler 10, 20, 30 vezes e não acontecer nada. Mas se você se voltar para ela crendo que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e se você entrar no lugar secreto e meditar nessa palavra dia e noite, eu garanto para você que aquilo que Ele falou se cumpre. Ela deixa de ser simplesmente letras escritas por um homem, inspirado por Deus, e ela começa a jorrar dentro do seu interior como rios de águas vivas. E você vai começar a experimentar algumas coisas que são muito estranhas. Você vai ser chamado por esse livro. Você vai ser atraído por essa palavra. Essa palavra você vai sonhar com essa palavra. Você vai ser cheio por essa palavra. Você vai poder experimentar muitas coisas dessa vida. Não tem problema nenhum, fique tranquilo. Você vai poder experimentar. Mas uma coisa é certa: aqueles que estão em Cristo, nenhuma coisa desta vida vai poder dominá-los. E você vai viver, você vai experimentar o que Paulo falou. Uma vez que você está em Cristo, se eu ter ou não ter, isso não determina se eu sou próspero. Escute isso: prosperidade não é o quanto que você tem, é o quanto que Cristo está em você. Isso é o sentido de prosperidade. Uma pessoa lá na África, mesmo não tendo carro, mesmo morando numa casa que não é de alvenaria como a sua, ela pode ser mais próspera que você, porque ela pode estar contente, ela pode estar feliz com Cristo e não sentindo falta de absolutamente nada. Assim como você pode comprar um carro zero todo ano e nunca estar satisfeito. Assim como você pode ter milhões na sua conta e nunca estar satisfeito. Porque eu vou falar uma coisa, irmãos. Eu acho que tem muito mais suicídio em lugares de classe média para cima do que em lugares de profunda pobreza. Pense nisso. Porque a maior frustração que tem matado muitas pessoas hoje é quando elas gastam a vida delas todinha para ter algo, e depois de gastar a vida delas todinha para ter algo, chega no final, elas percebem que elas gastaram a vida delas por coisa que não tem valor. Preste atenção nisso. Pedro está falando para aquela igreja, para várias igrejas que estão debaixo daquele poder, e ele está falando uma coisa: mesmo você sendo salvo hoje, salvo do quê? Salvo de uma vida de escravidão que você tinha. Romanos 7 fala que o homem, ele está preso à lei enquanto vive, assim como a mulher está presa ao marido enquanto ele vive. Morrendo o marido, a mulher é livre para se casar com outro. Cristo se fez pecado no meu lugar e no seu lugar, e nós em Cristo, nós morremos para a lei e ressuscitamos com Ele. Para quê? Para sermos livres, completamente livres hoje. E isso é a sua salvação hoje. Se você for salvo hoje, você já pode se considerar livre, totalmente livre do pecado. Como assim livre, pastor? Em Romanos, Paulo fala que vocês outrora ofereciam os vossos membros como instrumentos da injustiça, e vocês ofereciam de forma muito exemplar, muito intensa. Vocês serviram isso. Pedro vai falar isso também nesse capítulo. Vocês estão livres, vivam diferente. Vocês não podem mais viver, ou não devem mais viver segundo os costumes que vocês herdaram dos seus antepassados, de pais, de avós, de tataravós. Jesus, uma vez que Ele entra na sua vida, que você crê nele, você é livre disso. Mas como é que é essa diferença, pastor? É que antes, quando o pecado vinha, você não tinha como dizer não, e você era literalmente, como Paulo fala, miserável homem que sou. Mas ele, depois de conhecer Jesus, ele fala: glória a Deus por Jesus Cristo, porque agora que eu sou um homem livre, que eu tenho Jesus, que eu criei nele, que eu guardo a sua palavra, eu posso dizer não ao pecado, ainda que com a minha carne eu sirva ao pecado, porque a sua carne não se converte. É a sua alma que está sendo salva. O seu corpo aguarda um corpo glorificado que você vai receber no último dia.
Então a sua carne, não espere que a sua carne, você crente, escute uma coisa, você não pode ser guiado pela sua carne. A sua carne não vai querer jejuar, por exemplo. A sua carne não vai querer orar e meditar na palavra. Pelo contrário, ela vai lembrar você de tanta coisa ruim. Ela vai lembrar você de conta para pagar. Ela vai lembrar que tem um WhatsApp tocando. Ela vai lembrar que tem mensagem chegando no seu celular. Ela vai lembrar de tantas coisas que você tem que fazer. Quem vai lembrar você de Deus, da palavra de Deus, é o Espírito que agora está vivo dentro de você, que clama dia e noite, Abba, Pai, como diz Romanos. Então agora você pode, com esse Espírito que te dá força, em Cristo você pode dizer: eu servi com a carne o pecado a minha vida toda, mas agora eu digo não para você. Por quê? Porque eu sou livre. Você não é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para estar em Cristo, porque você foi chamado para não fazer o que você quiser. Você foi chamado, como Pedro escreveu, você foi chamado, eleito, separado para obediência em Cristo. Se todos os crentes entendessem isso, que nós somos chamados simplesmente para obedecer, se sujeitar primeiramente à palavra de Deus, sujeitarmos uns aos outros. É tão forte o que Pedro está escrevendo, que ele fala o seguinte, no versículo 13 do capítulo 1. Ele fala assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente, não é parte, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos, em toda a vossa maneira de viver. Crente que vive segundo os seus apetites carnais, sendo guiado pelas suas concupiscências, ele não vive como filho obediente, mas ele vive como viveu anteriormente, vivia na sua ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede evangélicos. Eu já experimentei Deus falar comigo através de pessoas que não eram evangélicas. Balaão também experimentou Deus falar com ele através de uma mula. Deus não fala só através de evangélicos. Deus não está preso nesses templos. Nós não temos autoridade para falar: vem aqui para Deus falar com você. De marcar lugares, definir lugares em que Deus fala e padrões em que Deus fala. Só que isso não te dá liberdade para pensar que Deus fala de qualquer forma. Deus fala da forma com que está na sua palavra. Tudo que Deus fala pode submeter, porque Deus não é um Deus que mente. Talvez o que você mais precisa ouvir de Deus, Ele já falou e está nesse livro. Você não precisa, de forma mística, querer ouvir uma palavra audível do céu vindo e falando ao seu ouvido dentro do seu quarto. Você vai aprender uma coisa em Cristo: a maior parte do diálogo entre Deus e você se dá em silêncio. Deus fala em silêncio também. Deus fala quando você se esvazia e você se humilha diante dEle, se submete. Deus é santo, por isso Ele pede para mim e para você: sede santo também. Esse é o seu chamado, a vossa santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Então, irmãos, não escolha o caminho mais fácil, porque caminho mais fácil nunca vai levar você à santidade. Nunca. Os caminhos mais fáceis hoje para os jovens levam a uma cultura de prazer por prazer. Os caminhos mais fáceis, o fluxo para um casado, para um homem casado, uma mulher casada, vai gerar simplesmente a um prazer imediato, a opção mais rápida, mais fácil, que muitas vezes se traduz como divórcio. Porque divórcio, ainda que você possa sofrer depois, mas enquanto você está escolhendo ele,
é a opção talvez mais fácil, porque não requer que você morra. Porque se você escolher morrer para o seu casamento viver, você vai estar escolhendo assim como Jesus escolheu. Porque Jesus não se divorciou da igreja. Ainda que a igreja é muito pior do que qualquer esposa aqui dentro, de qualquer esposa. Porque quando Jesus encontrou ela, ela estava envolta em sangue, totalmente em pecado, não tinha nada para que pudesse dizer para ele, vale a pena morrer por essa mulher. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, sendo a obra de cada um, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Não é só uma cultura que está tentando destruir você, existe uma herança que você recebeu dos seus antepassados também. E Pedro só está lembrando você não é daqui. Ainda que você está no mundo hoje, a sua pátria não é daqui. Existe algo guardado que você não está vendo hoje, que as suas mãos não tocaram ainda. Porque a palavra fala, se um homem espera aquilo que vê, isso não é esperança. É preciso alguma coisa que seus olhos não viram, que você nunca tocou, para dar sentido à sua existência. Semana passada nós perdemos um vizinho. Um dos meus vizinhos, no meu prédio onde eu moro, ele se suicidou. Um jovem, com família, um cara bonito, com a esposa bonita, com um filho bonito. Dizem que a cada 40 segundos uma pessoa está se matando. E que isso vai só aumentar. A previsão é que ano que vem seja a cada 20 segundos. Você acha o que faz uma pessoa se matar? Uma tristeza profunda. Um vazio tão grande. Um vazio do tamanho da esperança que se chama Cristo. Um vazio do tamanho exato de algo que pode se permanecer vivo dentro de você. Não é experimentar uma vez. Não é algo que você encontra num culto de domingo à noite. Ainda que seja gostoso estar aqui ouvindo uma palavra, adorando a Deus com os irmãos, vivendo uma coisa diferente, mas é algo que se você guardar todos os dias, é algo para segunda-feira, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para o sábado, para o domingo, é algo para 365 dias no seu ano, é algo para você guardar a sua vida toda, e se queimar, e se continuar queimando dentro de você, você vai ter um sentido. Porque ainda que você acorde amanhã sem vontade de levantar, se Cristo estiver com as chaves da sua casa, se Cristo tiver as chaves do seu coração, por isso que ele fala, se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureçais o vosso coração como Israel fez no deserto. Por isso que em toda a carta, em Apocalipse, quando Deus escreve para as igrejas, sempre o Senhor está falando, quem tem ouvidos, ouça. Você precisa continuar ouvindo. Você precisa continuar guardando essa viva esperança. Por quê? Porque isso vai fazer você lembrar uma coisa que nós lemos aqui. Que você é, que eu sou peregrino. Você está de passagem. Por isso que Deus no deserto não permitia que Israel fincasse muitas suas estacas ou plantasse muitas coisas. Por quê? Porque eles tinham uma nuvem que guiava eles, que de repente eles não sabiam quando ela podia se mover. Eles tinham uma coluna de fogo que de repente se movia. Então se você se prendesse muito àquela terra, se acostumasse muito, se conformasse muito, se ficasse muito gostoso, irmão, isso daqui na realidade não pode ficar muito gostoso para você. E o problema é que tem muito crente que está muito gostoso para eles. Pode até ser gostoso, mas tem que ter algo muito mais gostoso que isso que você acha é gostoso, para que você espere.
Tem gente que não pode experimentar nada gostoso aqui. Porque facilmente vai querer ficar aqui. Você vai falar para jovens hoje: olha, Jesus está voltando, Deus me livre. Porque eles querem fazer sexo ainda. Eles querem casar, e eu tenho que casar antes. Não, Deus me livre de Jesus voltar agora, porque eu tô pagando consórcio da minha casa. Vai sair a carta. Como é que Jesus vai mexer nos meus planos, nos meus projetos? É porque eles não sabem o que tem aguardado para eles, guardado nos céus, incontaminável. Que olho, a palavra fala que olho não viu, não passou ao coração do homem, mas Deus, pelo seu Espírito, pode revelar para você. Através do seu Espírito, Ele está revelando para mim e para você. Ele pode revelar para quem quiser. E se você desejar isso, não vai haver nada nesse mundo capaz de sobrepor essa esperança. Você pode ter tudo isso, você pode se envolver com tudo isso, mas todos os dias que você acordar: olha, pastor, hoje eu não queria acordar. Eu também tem dia que eu não quero acordar, irmãos. Tem dia que tudo que eu queria era não acordar. Mas sempre que acontece isso, basta pensar em Jesus, que daí você pensa: eu já não sei mais se eu quero ficar ou se eu quero ir. Paulo orou assim, não orou? Vocês lembram? Mas se for para a minha vida dar resultado e abençoar vocês, eu quero ficar. Mas se não, Senhor, eu já quero ir. Mas não é ir por causa que está difícil demais, por causa de luta, não, é por paixão, por amor. Paulo, ele era apaixonado por Jesus. Por isso que ele se submetia à palavra de Deus, e até mesmo ele falou: olha, eu quero que em mim seja completo as aflições de Cristo por amor à igreja. Irmão, só alguém muito apaixonado faz isso. Um dia alguém perguntou para mim: qual é a diferença, pastor, da igreja primitiva da igreja dos nossos dias? Irmãos, as motivações e esperanças eram outras. Porque as pessoas que aceitavam a Cristo, que se arrependiam, porque hoje o arrependimento foi desassociado de você entregar a vida para Jesus. Hoje você entrega a sua vida para Jesus, escute isso, talvez você vai ter que entregar de novo, de verdade, porque as pessoas entregam hoje querendo melhorar. A condição para você entregar a sua vida é arrependimento. Se você se arrepender, você pode querer entregar a sua vida para Jesus. Caso contrário, é só mais uma oração, é mais uma reza que você vai fazer. Essa era uma das grandes diferenças, porque na igreja primitiva, a pessoa aceitava Jesus hoje, se arrependia dos seus pecados, era salva, e ela tinha tanta esperança, que se quisessem matar ela, ameaçassem: olha, se você negar, você vive. Ela queria morrer. E ficava feliz. Está cheio de testemunhos assim. Eu conheci pessoas agora, há 2 anos atrás, nos Estados Unidos, que vieram fugidos de países árabes, aceitos sem documento pelo governo americano, que enfrentaram a morte, porque um dia ouviram falar de Jesus e deixaram tudo para trás, porque tem uma esperança guardada para eles no céu. Irmão, tem religiões que as pessoas se matam, colocam bombas no seu corpo e se explodem, sabe por quê? Porque eles acreditam que tem uma promessa para eles, eles acreditam numa mentira, e eles morrem por aquilo, e os crentes dizem que acreditam, e não morrem por aquilo que acreditam. Não se sujeitam à autoridade, não andam em verdade, não se amam, não amam uns aos outros como Cristo amou. Isso é renúncia. Isso é viver cristianismo. Cristianismo não é uma luta por prosperidade. Cristianismo é uma luta por Cristo. É uma vida cheia de Cristo. Estamos terminando já.
Versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor a vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos. Olha o padrão do amor. Como é que a gente deve se amar? Seria ai, ai, ai. Amai-vos ardentemente uns aos outros. Não é amar mais ou menos. Amai-vos ardentemente, com um coração puro, sem interesse. Amar alguém quando esse pode dar alguma coisa em troca para você, isso o mundo faz. Jesus está pedindo para você amar com um coração puro e ardentemente, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Agora preste atenção que nós já vamos orar, mas eu queria ler esses 2 versículos para nós terminarmos. Eu quero lembrar você antes, escolha o caminho mais difícil. E outra coisa, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas existe uma coisa que permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Se você quiser permanecer para sempre, você tem que reter a palavra. Sem palavra não há eternidade. Por isso que em João 15 Jesus diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão poder pedir qualquer coisa que vocês desejarem, que papai vai fazer. Eu quero falar para você, uma das preocupações de Pedro é que a vida estava passando muito rápida e as pessoas estavam sendo aculturadas de maneira errada. E não existe nada mais perigoso para aculturar um povo do que algo falso, um falso evangelho pregado por falsos mestres. Antes de orar, eu quero só lembrar uma coisa para você, que eu falei já, mas eu vou falar de novo. Sem palavra, sem a palavra de Deus, não há novo nascimento. Sem a palavra, não há esperança. Sem a palavra, não há fé. Sem a palavra, não há como você obedecer a Deus. Sem a palavra, não há purificação da sua alma. E sem a palavra, não há amor. Em nome de Jesus, essa é a palavra a qual eu estou sendo desafiado a viver. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Não se deixe aculturar, mesmo que seja por um evangelho que te promete prazer, entretenimento, mas é cheio de princípios e valores que são contrários ao de Cristo. Em nome de Jesus, eu quero orar por você que está arrependido hoje. Simplesmente isso. Eu estou arrependido, pastor. Enquanto o Senhor pregava, meu coração queimava. E eu quero me arrepender hoje. Arrepender do que, pastor? Não sei, você que sabe. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. As pessoas nessa nação estão acostumadas a correrem para frente para ganhar algo.
Eu estou convidando você a correr para frente, porque você está se arrependendo de algo. A maioria das vezes eu aprendi uma coisa: nós somos abençoados não quando nós ganhamos algo, mas quando é algo que nós abrimos mão, que nós entregamos para Deus. E isso vem através do arrependimento. Pode vir. Não precisa tocar uma canção para você fazer isso. Você pode sair do seu lugar porque você está convicto de uma palavra que você ouviu. Em nome de Jesus. Quando você se arrepende, existe cura. E eu creio que Deus quer nos curar. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? Cuidado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque a vida é como a erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Adore o Senhor. Eu creio que o Senhor está tocando em você essa noite, em nome de Jesus. Senhor, toca-os. Toca em cada homem, em cada mulher que sair do seu lugar, Senhor. E que, Deus, como prova de arrependimento, chegaram aqui nesse lugar essa noite, em nome de Jesus. Toca-os, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Estenda a tua mão, Senhor, e cura-os, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.